Olá, eu sou Macorati e nesta videoaula vou apresentar como usar o Entity Framework para acessar e persistir dados em uma aplicação Windows Forms usando a linguagem C#. Nessa primeira videoaula eu vou apresentar os objetivos da nossa aplicação, vou criar a infraestrutura para que possamos utilizar os recursos do Entity Framework. Aqui no portal macorati.net você pode encontrar diversos recursos e artigos que mostram como usar o Entity Framework. Existe uma seção aqui no portal macorati.net chamada Entity Framework, onde você tem diversos artigos abordando as características, propriedades, recursos, né? Desde a sua primeira versão, que foi lançada com a plataforma .NET 3.5, até a mais recente versão, recém-lançada agora na plataforma .NET versão 4.0. Então, a nossa aplicação Windows Forms será uma aplicação onde nosso objetivo será registrar os pedidos de vendas. Então, para isso, nós vamos trabalhar com um modelo de dados, né, previamente definido. Bom, é importante ressaltar que eu estou usando o Visual Studio 2010, ok? Então, deixa eu fechar aqui o projeto que estava aberto. Então, vamos abrir o Visual Studio, né? E aqui na janela Server Explorer, eu já tenho o meu modelo de dados criado, que eu chamei de JCM Soft, o banco de dados. Então, as tabelas, esse modelo é um modelo muito simples, foi baseado no banco de dados Northwind. Então, eu tenho aqui os clientes, né, os pedidos, os detalhes, os pedidos e os produtos. Os detalhes seriam os detalhes do pedido. Então, para ficar mais claro aqui, já tem um diagrama aqui da nossa base de dados. Então, olha, muito simples, né? Aqui eu tenho a tabela pedidos, aonde por questão de simplicidade eu apenas criei alguns campos, né? O código do pedido, pedido ID, o cliente, o código do cliente e a data do pedido. Naturalmente, no modelo de produção, poderá haver ou não mais informações aqui, tudo vai depender da situação. Então eu tenho a tabela clientes, a tabela produtos e a tabela detalhes dos pedidos, né? Bom, isso aqui é um cenário básico, clássico. Então nós já temos o nosso modelo de dados e é a partir dele que nós vamos trabalhar para criar toda a infraestrutura no Entity Framework. Então, tá, se você quiser depois recriar as tabelas, na videoaula eu vou passar o script, tá? Então vamos lá, vamos iniciar aqui um novo projeto, File New Project. O importante é ressaltar também que nós vamos trabalhar nesse projeto em duas camadas. Eu vou criar uma camada de persistência, onde eu vou definir os recursos do Entity Framework, né? E vou criar uma camada de apresentação, que vai ser a nossa aplicação Windows Forms. Então vamos criar um novo projeto. Então, eu vou aqui em Other Project Types,
vou selecionar Visual Studio Solutions e vou clicar em Blank Solution. Aqui eu vou chamar a minha solução de vendas. Vendas. Vou clicar em OK. Então, ele vai criar uma solução em branco, tá? A partir da qual nós vamos depois definir dois projetos. Vamos abrir aqui a janela Solution Explorer, né? Já vemos aqui a nossa solution. E agora eu vou criar o meu projeto de persistências. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e eu vou colocar Add New Project. Aqui eu vou em Other Languages, Visual C Sharp, que eu vou trabalhar com a linguagem Visual C Sharp, e eu vou criar um projeto do tipo Class Library. E aqui eu vou chamar ele de persistência. Vou dar um OK. Pronto, tenho meu projeto criado. Não vou precisar dessa classe. Vou salvar aqui a minha solução. E agora é que eu vou usar efetivamente o Entity Framework. O Entity Framework ele pode ser considerado uma ferramenta objeto relacional que realiza o mapeamento entre o modelo de dados para um modelo de entidades. Então, clicando com o botão direito do mouse, eu vou colocar Add New Item. E aqui, em Data, eu vou selecionar Adonet Entity Data Model. Aqui, ó, eu vou fornecer um nome. JCN Soft, que vai ser o nome do meu Object Context. Aí eu vou criar um Entity Data Model. Vou dar um Add. E ele abriu o assistente do Entity Data Model. Então, na primeira janela, eu tenho a opção de partir de um banco, de um modelo de dados já criado, ou criar, né, a partir de um modelo vazio, criar um modelo de dados. Em aplicações orientadas a objeto, teoricamente, começaríamos a partir do modelo vazio, definiríamos as nossas entidades, né, e depois criaríamos nosso banco de dados. Isso é possível na nova versão do Entity Framework. Mas nessa videoaula eu vou trabalhar com o modelo de dados já existente, que eu já mostrei aqui. Então vou selecionar a opção Generate from Database e vou dar um Next. Aqui eu vou selecionar a minha conexão. Olha. Eu tenho uma conexão no SQL Server 2005 Express Edition com o banco de dados JCM Soft. Selecionei a conexão. Note que ele definiu aqui, ó, uma Entity Connection String. Um pouco diferente da que você está acostumado. Ela não se parece nada com uma string de conexão que você tenha visto. Mas é dessa forma que o Entity Framework faz um mapeamento para um modelo físico do banco de dados. E aqui eu estou marcando para salvar a Entity Connection, né, no arquivo de configuração que é o appconfig. Vou aceitar o nome padrão, JCMSoft Entities, vou dar um Next, e ele vai me apresentar na próxima janela as tabelas com as quais eu desejo trabalhar. Eu vou selecionar aqui clientes, detalhes, pedidos e produtos. Note que nessa nova versão do Entity Framework eu tenho a opção de Pluralize ou Singularize Generate Object Names. Essa opção ela permite que os nomes das entidades sejam colocados no plural, que seria mais recomendável. Eu vou marcar aqui também a opção para incluir a chave estrangeira, né, no modelo,
E vou usar o nome padrão também, o namespace do nosso modelo. Vou dar um Finish. E aqui o Entity Framework já está trabalhando, fazendo um mapeamento das minhas entidades. Então agora já podemos olhar aqui, ó, o que foi feito. Olha só. Então, ele mapeou para cada tabela uma entidade. Né? Deixa eu trazer essa entidade mais para cá, né? Ficar mais visível. Deixa eu dar um zoom aqui de 75, claro. Então, para cada tabela, ele mapeou uma entidade. E para cada campo da tabela, eu tenho uma propriedade escalar. Tá vendo? Properties. E os relacionamentos também foram definidos, porque no meu modelo eu defini as chaves primárias e os relacionamentos. Tá? Isso é muito importante. Então o Entity Framework ele reconheceu isso e definiu. Note aqui que eu tenho, deixa eu dar um zoom maior aqui para ficar mais visível. Eu tenho um Navigation Properties, que é o que permite eu navegar entre as tabelas, tá? Definindo a associação aqui. Na verdade, então nós temos que mentalizar o seguinte: nós estamos trabalhando com entidades e associações, tá? Tanto é que se eu alterar qualquer nome aqui, ou seja, ou da propriedade ou de uma entidade, o modelo de banco de dados não vai ser afetado, porque isso aqui na verdade não são as minhas tabelas, tá? Aqui são entidades que foram geradas pelo Entity Framework e com as quais eu vou trabalhar. A partir desse momento, ele criou por trás, né, aqui, ó, no arquivo. Então, esse arquivo aqui é o arquivo JCMSoft EDMX. Ele tem um design aonde, se você espiar, você vai ver, tá, todo os métodos das entidades que foram geradas, tá vendo? As propriedades. Então, é com esse contexto que eu vou trabalhar. Tá? Vou esquecer meu modelo de dados, vou esquecer, não vou me preocupar mais com os objetos ADONET, Connection, Data Header, Dataset, não vou preocupar em definir conexão, porque tudo isso foi feito. Vamos olhar o arquivo de configuração, olha, wp-config, olha lá, ó. Ele definiu um nome para Connection String, você está vendo a Connection String? Certo? Aqui cada um dos itens aqui tem o seu papel atuando, tá? E permitindo que eu trabalhe de uma maneira mais limpa no código. Então eu vou trabalhar com código, no caso aqui C#, e usar os recursos do link. Bom, vamos voltar aqui para o nosso modelo. Então aqui eu já tenho. Então, se eu clicar aqui no mapeamento, olha aqui, olha, ele vai te mostrar o relacionamento das colunas das tabelas para as propriedades das entidades. Certo? Deixa eu dar um F4 aqui nas propriedades. Então, olha aqui o Model Browser. Eu tenho o modelo. Eu posso navegar. Então, ó, eu tenho as tabelas, né? E eu tenho as minhas entidades. Eu tenho as minhas associações, tá? No caso aqui, eu poderia também estar trabalhando com Stored Procedures, certo? Numa outra videoaula eu vou estar abordando esse tema. Bom, então aqui eu tenho já quase tudo pronto para trabalhar com, né, o Entity Framework. Já criei aqui a minha camada de persistência, né? Deixa eu
eu fechar o designer aqui. Foi criado, ele gerou a appconfig, né? Então, eu queria mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir essa janela. Aqui, ó. Olha aqui na janela de propriedades, o nome do meu container de entidades, JCM Soft Entities. É com esse contexto que eu vou trabalhar, certo? Então, aquele que eu estava falando com relação ao nome das entidades, pluralizar. Olha aqui, ó. Deixa eu trazer essa janela aqui para baixo. Pronto. Olha aqui, ó. Vamos selecionar a entidade cliente. Olha aqui, ó. O entity set ele colocou no plural, tá? E o nome da entidade deixou no singular, tá? Na versão anterior ele não fazia isso, ok? Bom, então vamos continuar aqui, tá? Definindo agora a minha camada de apresentação, que vai ser onde eu vou ter o meu formulário Windows Forms. Então eu vou dar um add, vou dar um add new project, e aqui eu vou criar uma aplicação Windows Forms, que eu vou colocar aqui, ó, Windows Form vendas. Vou dar um OK. Então ele já criou para mim aqui o meu formulário, né? Tá, mas eu tenho que fazer, para me preparar antes de trabalhar com o meu formulário no meu projeto, eu tenho que fazer algumas referências aqui no meu projeto de vendas, que é a minha aplicação Windows Form. A primeira delas, eu tenho que incluir uma referência ao projeto Persistência, certo? Para ele poder enxergar, né, as referências que eu vou usar no Entity Framework. Outra coisa que eu preciso fazer, outra referência importante, eu tenho que criar uma referência incluir uma referência ao System Data Entity, tá? Para poder usar, tá, as classes relacionadas com as entidades. E outra coisa que eu preciso fazer é copiar o arquivo de configuração para o meu projeto aqui, Windows Forms. Eu posso salvar. Então, agora eu tenho tudo pronto para trabalhar na minha camada de apresentação, usando os recursos do Entity Framework que está na minha camada de persistência. Isso nós iremos ver na próxima videoaula. Então eu aguardo você. Até a próxima videoaula.